Amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Neste canal você tem a oportunidade de ouvir, ler, participar, sim, porque todos os vídeos são gratuitos. Basta você se inscrever no canal aqui, e fazer o download e compartilhar com os amigos. Estamos na série Atos dos Apóstolos e hoje estamos no capítulo 20. Se você assistir todos os vídeos, aí você irá compreender qual é a boa vontade de Deus para a sua vida. Vamos para o capítulo 20, Atos dos Apóstolos. Lembrando, assista o vídeo do capítulo 19 para você entender melhor o capítulo 20. Vamos lá. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajados, despediu-se e partiu para Macedônia. E, depois de andar por aquela região e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia. E permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele ao embarcar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. E acompanharam-se o Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, o Secunto, e Tessalônica, Caio e Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Trode. E nós, depois dos dias do pães sem fermento, navegamos de Filipe e, após 5 dias, nos encontramos com ele em Troades, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falando-lhe, tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite, havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, pois a vida está nele." Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhe falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muitos consolados. Nós, porém, tomando a dianteira, o embarcamos, navegando para Assor, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia descido ir por terra, e assim nos ordenaram. Tão logo nos alcançou em Assor, nós recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegando no dia seguinte em frente de Quio, no segundo dia, e no dia seguinte chegamos a Mileto. Porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível no dia de Pentecoste. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhe: "Bem sabeis que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, os quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me inquietei de vos anunciar nada que fosse benefícios, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos
o arrependimento para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contudo, eu complete em minha carreira o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornarás a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tenha cuidado de vos mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estais atento, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia à noite e com lágrimas de aconselho cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, aqueles que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que essas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado do que receber. Depois de dizer isto, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos os abraçaram Paulo e o beijaram. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veria mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Veja, ouça que o capítulo 19 tem 38 versículos. Aí se você observar, do versículo 1 ao versículo 38, você vai ver que Paulo deu um exemplo da vida dele. O capítulo 20 fala o exemplo da vida de Paulo. E nós, protestantes, cristãos, evangélicos, nós consideramos Paulo o maior pregador do evangelho de todos os tempos. Paulo foi o maior de todos em relação à pregação do evangelho. E no capítulo 20, do primeiro versículo ao versículo 38, Paulo dá um exemplo. Ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Este Paulo foi aquele que raspou a cabeça. Paulo se humilhou dia a dia, todos os dias da semana. Em santidade, Paulo se humilhou diante da igreja. Porque as pessoas querem se humilhar para Deus e não se humilha para o irmão, o seu próximo, tornando-se superior a alguém. Mas Paulo não. Paulo se humilhou diante da igreja e tornando assim um homem cheio da presença de Deus. Porque nós servimos ao próximo. E Paulo fez isso.
Mas se você observar do primeiro versículo até o versículo 38, nós chegamos no versículo 29 e também no versículo 30. E o que Paulo diz no versículo 29 e no versículo 30 de Atos capítulo 20? Paulo disse que os homens, os lobos, entrarão em nossos meios. Os lobos habitarão, estarão em nosso meio, no mesmo pasto, falando coisas perversas e atraindo os discípulos para si. Como, pois, atrair os irmãos? Como, pois, atrair os irmãos? Porque o mesmo Paulo que disse que lobos entrarão no nosso meio, falando coisas perversas, e irão conseguir atrair os irmãos para si. Peraí, falando coisas perversas e atraindo os irmãos. Veja, ouça bem isso, porque eu vou lhe dizer. Palavras doces para a criatura humana são essas. Tipo, devolva o dízimo e Deus repreenderá o devorador. Olha que palavra maravilhosa. Dê oferta e Deus estará contigo. Olha que palavra bem maravilhosa. Faça uma campanha e os anjos irá batalhar por você. Olha que palavra linda, que doce. Sacrifique os seus bens na obra. É tudo seu para tudo de Deus. Olha que palavra doce. Do seu melhor, dê para Deus. Dê para Deus o seu melhor. E Deus vai te proteger e te abençoar. Olha que palavras doces. Esse tipo de pregação é doce aos humanos, é doce no ouvido, na boca, é doce na alma, é doce no corpo, é agradável esse tipo de pregação. Porém, é blasfêmia diante do Espírito Santo. Pois tira o melhor, tira o amor do Espírito Santo, tornando uma blasfêmia diante de Deus, diante do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que convence todo homem de sua maldade, o próprio Espírito Santo avisa e fala: olha, só existe duas bênçãos para os seres humanos. A primeira bênção é a cruz de Cristo. Porque lá em Jó, Jó viu Jesus vencendo a serpente, vencendo os dragões, vencendo os principados e as potestades na cruz. Então a primeira bênção para os seres humanos é a cruz. A segunda bênção para os seres humanos é o túmulo vazio. Porque lá ele não está. Por que ele lá não está? Porque ele ressuscitou. Então, as únicas bênçãos que existem para os seres humanos é a cruz, onde o sangue foi derramado em favor de nós, e o túmulo vazio, demonstrando na esperança que ele não está ali, que ele ressuscitou. Então, essas duas pregações, essas duas bênçãos, é que o Espírito Santo nos revela. Mas os homens vêm com essas palavras doces. E quem é o ser humano que não quer ouvir uma palavra dessa? Olha, dê dinheiro e Deus vai te abençoar. Olha, peraí, eu vou dar e Deus vai me abençoar. Qual é o homem que não quer ouvir isso? Mas essas pregações são blasfêmia diante de Deus. Por isso que Paulo disse: quando eu for, vai entrar lobos no meio de vocês e vão atrair vocês para ele. Como que eu consigo atrair alguém para o meu rebanho? Através da malícia, através do engano, através da corrupção da palavra, através do adulterar a palavra de Deus. Porque os seres humanos gostam disso. O ser humano gosta dessas coisas. Mas lembra do que está escrito na profecia. É doce na boca, mas ao descer no ventre, no estômago, se torna amargo.
E muitas são as pessoas que estão nas religiões com a vida amarga, não tem sentido, não tem amor, não tem esperança, não tem fé. São pessoas enfermas, doentes, problemáticas, são pessoas perturbadas porque caíram na malícia do comprar Deus, caíram na malícia no tentar comprar Deus com toalhas, com rosa, com sal, com oferta, com sacrifícios, com campanha, com dízimo. Tentaram comprar Deus e hoje descobriram que é impossível comprar Deus. E hoje estão aí igual um maracujá na gaveta depois de um ano escondido. Mas há uma esperança para todos nós. Se você hoje reconhecer que Cristo é o único sentido para a sua vida, que não é dinheiro, não é oferta, não é sacrifício, campanha, nem dízimo, que Jesus Cristo, a cruz, é o único sentido para a sua vida, que o túmulo de Cristo vazio é o sentido para a sua vida, você vai reconhecer, você tem que reconhecer, porque se você reconhecer que Jesus Cristo abriu os braços numa cruz por amor a você, por amor à sua alma, você entender que o túmulo vazio pode acontecer também com você. Quando você repousar na morte, você não vai ficar lá, porque assim como Jesus ressuscitou, você também irá. Mas só depende de você. A quem vocês querem dar ouvido? A Bíblia, a palavra de Deus, que tem o sentido de Deus, que fala de Deus, ou as religiões maliciosas que faz de você comércio, um produto de venda. Preste bem atenção. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não faça isso. Venha para Deus, venha para Jesus. Torne-se filho, porque o filho permanece na casa, o escravo não. Sou o missionário MM Barbosa, aqui do canal Semeando Unção. Por favor, um beijo, um abraço e muito obrigado por seguir o canal Semeando Unção. Obrigado a todos.